Oi, pessoal. Esse vídeo é só um complemento do conteúdo da avaliação de vocês. Na tabela periódica, nós vimos que existem várias cores e que essas cores, na tabela periódica, vão indicar algo, alguma característica a respeito dos elementos. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela menor, sem os elementos sendo mostrados, mas apenas cores. O que essas cores vão indicar? Vão indicar classes de elementos químicos. A maior parte da tabela periódica, se nós conseguimos identificar aqui, é amarela. Por que isso? Porque a maior parte desses elementos pertence a uma classe que é chamada de metais. Aqui nós temos em azul outra classe de elementos químicos, que são chamados os semimetais. Aqui em rosa, tanto desse lado direito quanto o hidrogênio, que está do outro lado lá, são considerados ametais ou não metais. E nós temos essa última coluna da tabela, que são os gases nobres. Então, essas cores vão indicar classes de elementos, características que esses elementos vão apresentar. Então, aqui embaixo eu coloquei a ilustração, né? Segundo a ilustração, segundo essa tabela, nós temos os metais em cor amarela, os ametais cor de rosa, semimetais na cor azul e os gases nobres lá no finalzinho na cor verde. E agora nós vamos ver as propriedades desses elementos, as propriedades dos metais, semimetais, ametais e dos gases nobres. Dos metais. Os metais constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica. Vimos lá que a grande maioria dos elementos estão na cor amarela, naquela tabela ilustrativa, e, portanto, são metais. Quais são as principais características dos metais? Eles se apresentam no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido que nós temos. Então, todos os metais são sólidos. Por conta de serem sólidos, os pontos de fusão e ebulição desses elementos químicos são elevados. Os metais, eles apresentam um brilho característico, que é chamado de brilho metálico, uma cor brilhante. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis e dúcteis. O que significa isso? Maleáveis e dúcteis se referem àquelas propriedades da matéria que foi estudada anteriormente, que é a maleabilidade e a ductibilidade, ou seja, a capacidade de serem transformados em lâminas, que é a maleabilidade, e em fios, que é a ductibilidade. Outra característica importante dos metais é que eles têm a tendência de perder elétrons e, portanto, eles vão se transformar em cátions. Isso é muito importante saber a respeito dos metais. Aqui eu já falei que eles apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, justamente por conta do estado sólido que eles se apresentam. Os ametais, também chamados de não metais, vão ter características completamente opostas às características dos metais. Então, quais são as características dos ametais? Vimos na tabela periódica ilustrativa que eu mostrei, que são aqueles que estão na cor rosa. E outro detalhe importante é que essa coloração ilustrativa da tabela, desses elementos na tabela, pode variar de tabela para tabela. Então, não necessariamente vão ser essas mesmas cores. É só uma ilustração. Então, os ametais ou não metais, eles podem se apresentar tanto na forma líquida, quanto gasosa ou até mesmo sólida. Então, os elementos na tabela que são não metais, que são ametais, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente. Os ametais, de maneira oposta aos metais, não são bons condutores nem de calor nem de eletricidade.
não podem ser transformados em lâminas nem em fios, portanto, eles não têm as propriedades da maleabilidade e da ductibilidade. Eles são, na verdade, quebradiços. Aqueles metais que estão no estado sólido, eles são quebradiços, eles quebram com facilidade. Por isso, a dificuldade de serem moldados em lâminas e em fios. Eles apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição. E têm a tendência, ao contrária dos metais, eles têm a tendência de ganhar elétrons e, portanto, se transformar em ânions. Os semimetais, como o nome já diz, são elementos que têm características intermediárias entre metais e ametais. Então, nós vamos ter aqui alguns semimetais com características de metais e alguns semimetais com características de ametais. Por exemplo, alguns vão apresentar uma certa condutibilidade elétrica, eles podem conduzir corrente elétrica, uma certa condutibilidade, eles apresentam um certo brilho metálico, ou seja, um brilho metálico moderado. A temperatura de fusão e também de ebulição são elevadas, mas eles também são elementos quebradiços. Então, o que é mais importante saber a respeito dos semimetais é que eles têm características intermediárias entre metais e ametais. Tanto que na tabela periódica ilustrativa que eu mostrei agora há pouco, eles estão na cor azul e mostrando justamente que eles são fronteira entre os metais e os ametais. Gases nobres. Os gases nobres, na tabela, são a última coluna que aparece na tabela periódica, também representado lá pela família 8A, ou família 0. São elementos representativos, como eu já havia falado. Eles são chamados também de gases inertes. Esses elementos são chamados de inertes porque eles não formam compostos, ou seja, eles não se ligam a outros átomos, formando substâncias. Isso ocorre por quê? Porque eles são muito estáveis. O que é ser muito estável? É ter a última camada eletrônica completamente preenchida. Ou seja, eles não precisam nem ganhar, nem perder elétrons, porque eles já têm a quantidade máxima de elétrons que eles precisam. Então, essas são as características dessas classes de elementos químicos na tabela periódica. Então, nós temos aqui os metais, todos esses aqui na cor amarela. Nós temos os semimetais, que estão aqui nessa região intermediária, justamente entre os metais e os ametais, que são esses aqui em rosa. Lembrando que o hidrogênio, ele não é um metal, como eu já havia falado, ele inclusive aqui apresenta uma coloração diferente dos metais da família 1A, são metais alcalinos, né? Ele, na verdade, ele é um ametal, ele é um gás na temperatura ambiente. E por fim, nós temos aqui a última coluna, que é a coluna dos gases nobres ou gases inertes. Então, esse é o complemento do conteúdo para a avaliação de vocês. Bons estudos a todos!